Esta é a nossa plataforma que temos desenvolvido também em conjunto com a UI e com a Microsoft, já está disponível também para consulta e permite vários tratamentos de dados. Eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre os dados. A nível de hospitais, tivemos 69% dos hospitais, tivemos 33 hospitais respondentes ao barómetro, e é importante também agradecer a todos os hospitais, a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesta recolha de dados. E tivemos uma ligeira redução, apesar de aumentarmos o número de camas, temos uma pequena redução do número dos hospitais que participaram. Mas em relação aos dados que realmente aqui importam, temos na prática cerca de, para este total de internamentos, cerca de 17 mil internamentos, temos cerca de 829 internamentos inapropriados, depois vamos ver quais é que são o motivo dessa inapropriação, mas que representam 4,7% de todos os internamentos. Um dado que nos parece muito relevante nesta análise é um aumento da média de dias de internamento inapropriado, que sobe substancialmente e praticamente atinge os 100 dias. Ou seja, em média, nós temos pessoas que estão internadas nos hospitais por 100 dias. E que, naturalmente, depois teremos aqui, de acordo com cada instituição, valores máximos de internamento que podem chegar aos 6, 7, 8 meses. A mediana também tem um crescimento, ou seja, 50% dos doentes que estão em inapropriação de internamento chegam aos 45 dias de inapropriação e, na prática, também, cá está, demora média máxima 247 dias. Naturalmente, depois temos esta análise, e depois podem ter uma análise mais aprofundada, de acordo com o grupo de cada hospital e também depois por região. A região desta feita que tem mais índice de apropriação será a região de Lisboa e Val do Tejo, aliás, um pouco em linha com o que vimos em análises anteriores, apesar de no último barómetro, no segundo barómetro, temos a região norte, que na altura tinha uma inapropriação mais expressiva. A nível dos dias também de internamentos inapropriados, cá está, vimos Lisboa e Val do Tejo com a maioria dos dias, cerca de 71%, e Norte 20%, e depois as outras regiões com valores mais residuais, começando pela região do centro, e depois Alentejo e depois Algarve. Na prática, o que detectamos em número de dias de internamento são cerca de 227 mil dias de internamento com inapropriação. A maioria destes dados e também desta análise, e depois temos uma análise mais aprofundada em relação aos internamentos de medicina interna, verificamos que a maioria, aliás, como aconteceu no barómetro de 2018, temos a maioria dos internamentos associados ao serviço de medicina interna, e depois temos também, se perceberam também por número de dias de internamentos, também uma expressividade ainda maior a nível dos internamentos médicos. Em relação às faixas etárias, reparem que a grande maioria, cerca de 80% dos internamentos, são de pessoas com mais de 65 anos, aliás também como verificámos em barómetros anteriores, existindo até aqui um agravamento neste barómetro na questão do envelhecimento. A maioria dos doentes estão naturalmente associados e até um crescimento ao sexo feminino. Em relação ao número de dias, especificamente, verificamos que, apesar de, em termos de doentes, estamos quase 50% para cada lado, aumenta aqui em número de dias de internamento a questão da medicina interna, que passa a 60% dos dias de internamento inapropriados. Em termos de episódios cirúrgicos ou médicos, claramente os episódios médicos têm uma maior preponderância nesta análise. A nível das causas, e que é um dado bastante relevante para percebermos como é que podemos atuar sobre esta matéria, reparamos que mais de 50% está a aguardar uma resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados, cerca de 52%, uma variação negativa em relação ao que verificámos em 2018, que teríamos 63% dos doentes. Temos depois uma análise por região. No Alentejo, claramente os doentes, 82%, aguardam também uma resposta da rede.
No Alentejo também a segunda causa passa a ser a incapacidade de resposta de familiar ou cuidador. A nível da região centro também a razão maior continua a ser a rede ou a guardar resposta da rede de cuidados continuados. No Algarve baixa bastante este número para 58% e aparecem-nos aqui outras causas de índole social de cerca de 31%. E na região norte, 50% aguarda a resposta da rede e 23% são por causas de aguardar a resposta ou incapacidade familiar ou cuidador e 10% outras causas de índole social. Em Lisboa e Val do Tejo temos 41% a aguardar a resposta da rede, 21% de incapacidade de resposta familiar ou cuidador e 16% de outras causas de índole organizacional e de sistema. É importante também dar nota que estas variações, e esta é uma discussão antiga que nós já tivemos em outras sessões da apresentação destes dados do barómetro, é de que a resposta para a rede tem que existir e muitas vezes, e na região de Lisboa, como temos a menor resposta da rede, os próprios hospitais acabam por não referenciar e lançar estes doentes para a referenciação para a rede por saberem que não têm resposta adequada. Também análise por causas de dias de internamento, que está muito em linha em relação ao número de doentes. E este é efetivamente os dados que nós temos em termos agora de impacto destes internamentos inapropriados, que chegamos a um valor para os doentes analisados de cerca de 83 milhões de euros, que podemos dizer mesmo que é um desperdício em termos de sistema de saúde e que efetivamente, como temos vindo a dar nota, podem ser utilizados no desenvolvimento de respostas a estes doentes. Se extrapolarmos para todo o universo, facilmente, todo o universo de hospitais, todo o universo de camas, facilmente chegaremos a um valor superior a 100 milhões de euros. Eu convidava-vos, naturalmente, depois a analisarem estes dados com maior profundidade através desta ferramenta. Eu creio que também tem um resumo convosco. Ora, muito bom dia. Antes de mais, eu queria agradecer muito à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o facto de ter dado esta oportunidade à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna de estar aqui. Porque realmente nós entendemos há muito tempo que realmente administradores e médicos tem que ser uma parceria muito próxima. De facto, realmente nós não podemos andar em corredores paralelos, nós temos que nos encontrar muitas vezes para podermos mudar de facto alguma coisa. E, a propósito disso, eu também tenho que fazer um bocadinho porque é que, dentro dos médicos, os internistas são particularmente importantes para esta parceria. Porque realmente uma das partes, já disse o Dr. Alexandre, de facto, realmente o problema, que quando falamos em internamentos inapropriados, o problema é fundamentalmente nos serviços de medicina. Portanto, mais de metade, cerca de 56%, dos internamentos inapropriados passam-se no serviço de medicina. Portanto, a medicina interna é a maior especialidade hospitalar em Portugal e, por isso, constitui-se como um pilar fundamental do Sistema Nacional de Saúde. Os serviços de medicina interna albergam a maior parte das camas hospitalares disponíveis no Sistema Nacional de Saúde e uma impressionante percentagem das altas da área médica. Os internistas são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos de urgência, que em 2018, como saberão, atingiu um número recorde de 6,36 milhões. Há que realçar o facto de que o serviço de urgência ser a origem de cerca de 95% dos internamentos de medicina interna, verificando-se a necessidade de hospitalização em cerca de 14% dos recursos ao serviço de urgência. Em 2018, o segundo barómetro revelou-nos que havia cerca de 1000 camas hospitalares ocupadas com casos sociais e 50% estavam nos serviços de medicina interna. E, de facto, não fomos surpreendidos com estes números, que até talvez estejam subavaliados na nossa perspectiva, dado que só incluem as referenciações concluídas dos doentes a aguardar na rede de cuidados continuados ou em lar. Sabemos que os serviços de medicina interna de todo o país têm, em média,
cerca de 25% da sua lotação ocupada por doentes com alta clínica. E é claro que não pode deixar de ser assim quando a colocação na Rede Nacional de Cuidados Continuados demora, em média, pelo menos no norte do país, onde eu conheço bastante bem, demora cerca de 2 meses, e no lar da Segurança Social, nunca menos de 6 meses. E, realmente, com esta realidade, nós temos que chegar à conclusão de que os resultados não podiam ser outros. Os administradores hospitalares compreendem que a manutenção do internamento de doentes com alta clínica leva à falta de camas hospitalares que respondam adequadamente à procura provocada pelo serviço de urgência. Quero lembrar que, embora este efeito seja importante e dê lugar a muitas manchetes de jornais, não é essa a única consequência. Para um diretor de serviço é muito difícil motivar a sua equipa para que sejam alcançados índices de eficiência com tantos casos de doentes internados meses seguidos, sem qualquer justificação clínica. Valerá a pena dar alta hoje ao Sr. António para que o tempo de internamento esteja nos limites previstos do GDH? Ao lado está o Sr. Manuel, internado há mais de 4 meses, abandonado pela família, à espera do lar da Segurança Social. Quando tiver alta, a demora média sobe em flecha, sem qualquer controle e todo o esforço de trabalho eficiente em glória. Em 2016, estive envolvido num estudo retrospectivo designado por internamento prolongado por razão não clínica, resposta social e da rede de cuidados continuados. 2016. A doutora Ana não está agora assim tão mal, mas na altura, em 2016, foi isso. E realmente há alguns dados que são extremamente preocupantes. Por exemplo, 56%, só 56% dos doentes referenciados e aceites na rede de cuidados continuados acabavam por ingressar nela. Porquê? Ou porque morriam à espera, ou por desistência das famílias. O outro ponto também me parece muito preocupante era o tempo, não é? Que era, em média, um mínimo de 42 dias. Outro aspecto fundamental, que há bocadinho na nossa conversa lhe estava a falar, era este problema, que é 37% dos doentes, isto continua, 37% destes doentes são muito frágeis e com polipatologia, 37% dos doentes que ingressam na rede são reinternados. E há uma regra que é uma espada de Damócles, não é? Quer dizer, em cima dos serviços, que ou se dá alta até ao 7º dia ou perde a referenciação e volta tudo ao princípio. Portanto, eles perdem a referenciação, perdem o sítio onde estão, até podem estar na Póvoa, tornam a fazer a referenciação e podem parar a Mursa. Isto é uma coisa que não tem grande sentido, como compreenderão. E o tempo médio para a Segurança Social, naquela altura, era de 57 dias. Neste momento, eu posso garantir que não tenho ninguém que demore menos de 6 meses no hospital onde trabalho. Portanto, o que constatamos há 3 anos não está melhor. A parceria entre a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares faz todo o sentido, porque ambas as associações pugnam por um SNS sustentável, eficiente e de qualidade. E uma das faces visíveis é este barómetro, como já vimos. O BIS é, de facto, uma boa ideia. Eu tiro o chapéu à associação, porque só foi concretizada, na minha perspectiva, com uma grande determinação, coragem e uma boa dose de diplomacia política. Sempre me pareceu haver uma certa conspiração de silêncio acerca deste problema dos internamentos inapropriados. E é crescente o número de doentes internados com alta clínica, mas essa realidade ninguém quer ver exposta. Apesar de serem reconhecidas as péssimas consequências deste facto
para o equilíbrio do sistema de saúde, principalmente dos serviços de urgência, em que permanecem doentes internados em lugares esconsos, dias e dias a fio. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna aproveitou o seu empenhamento no BIS, no terceiro BIS, para fazer, a nível eletrónico, porque temos agora essa possibilidade, um inquérito aos diretores de serviço de todo o país, de forma a que realmente nós tivéssemos um outro ponto que me pareceu muito importante. E o ponto... E porquê? Porque aquilo, eu passei este slide e eu estou orgulhoso desta coisa, porque achei que realmente, eu acho que isto é o paradigma da incongruência. Isto é, nós temos uma quantidade grande de doentes internados que não deviam lá estar e temos a noção, mas nunca tivemos números, e por isso é que fomos aproveitar o dia 18 de fevereiro para o fazer, não tínhamos a noção de quantas camas nós tínhamos extra. E, portanto, foi isso que agora nós conseguimos ver. Primeiro, é engraçado, porque responderam 78 serviços de medicina interna em todo o país, para um total de 103, portanto, cerca de 76% de respondedores, portanto, não é muito diferente daqueles que responderam ao BIS. Todos os serviços de medicina interna tinham uma taxa de ocupação de 100%, a sua taxa base estavam completamente repletos, e isto implicava um total de 4.866 camas de medicina, e verificou-se neste dia que, à sua responsabilidade, os serviços de medicina interna tinham mais 2.142 camas. Mais 2.142 camas, o que corresponde ao... Eu não sei se percebem até que ponto é que isto é disruptivo para um serviço. Ter mais 44% das camas com o mesmo pessoal a tratar. Não é? Por isso, quando ontem eu ouvi a doutora Márcia, percebe como eu fiquei. Não é? Portanto, realmente, a nossa realidade é um bocadinho diferente. Nós, nos meses de inferno, chegamos a ter mais 50% dos doentes no mesmo serviço. E, neste dia, portanto, para além de 44, 1.140 doentes estão internados noutros serviços do hospital, mas há responsabilidade da medicina interna. 841 doentes estão internados, são doentes internados, não são doentes à espera, são doentes internados com tabela no serviço de urgência. E 161 doentes estão nos serviços de medicina, que aumentaram a sua lotação até ficarem quase a quebrarem as regras da infecção, por exemplo, não é? Portanto, a ficarem assim demasiado próximos. Esta é a primeira vez em que podemos contabilizar este enorme acréscimo de trabalho a que os internistas são submetidos num período nunca inferior a 3 meses, normalmente às vezes vai até junho, e que tem que ser contabilizado de alguma forma, os gestores têm que encontrar uma forma, porque não é possível, com o mesmo horário de trabalho, tratar mais 44% dos doentes, não é humanamente possível, ou então há aqui qualquer coisa que é um milagre qualquer e não estamos sempre em Fátima, não é? Há também cerca de 847 doentes internados com alta clínica e, portanto, corresponde mais ou menos ao BIS, não é? Portanto, cerca de 17,41%. 448, 53% já a aguardar colocação na rede. 53, 6% nos cuidados paliativos. Estão francamente melhor. E à espera de lar estão 41%, 346 doentes à espera de lar. E o tempo de espera, já vos disse, que nos lares ultrapassa os 6 meses. E, portanto, o problema dos lares é ainda, portanto, isto é dos lares, e o problema dos lares é ainda pior. Mas é tão mau que é um ranking, é o chamado ranking mau, mas que eu acho que também, já agora, aproveitando
a possibilidade que a Associação deu para também recolhermos estes dados, o Hospital Central de Funchal tem 104 doentes à espera de lar. Tem um piso inteiro. O Centro Hospitalar entre Douro e Vulga tem 37 doentes. O Hospital Pedro Espana, 18. O Hospital de Cascais, 18. O Centro Hospitalar do Porto, 15. O Centro Hospitalar São João, 11. O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, 11. Todos com a tal resposta de 6 meses. Isto soma tudo os tais 346. Em relação àquilo que, no fundo, o que me tinha sido pedido, de facto, aquilo que realmente nós aqui podemos é que deste terceiro bis, nós realmente temos uma participação de 79% dos hospitais e que, na prática, o que piorou, francamente, foi a demora média. Portanto, isto é, e mais sociais, mais velhos, mais sociais e aumenta o tempo, não é? Que, no fundo, é muito parecido com as nossas conclusões. Portanto, o problema está, de facto, na minha perspectiva, para não vos tomar mais tempo, na questão social. Há muito a fazer para minimizar o problema dos internamentos sociais nos hospitais portugueses. É preciso que a segurança social seja financiada para que sejam exigidas respostas eficientes e dignas. É preciso divulgar os critérios pela colocação de um doente na rede para que a família não tenha a convicção errónea de qualquer dependência cognitiva ou motora tem direito à colocação na rede. É preciso falar verdade às famílias e responsabilizá-las pelos seus entes queridos. Se são abandonados no hospital após a alta clínica, porque não é cativada a reforma pelo sistema social. Também não é compreensível que uma intercorrência de um doente na rede, que demorou mais de 2 meses para conseguir, se perca porque teve uma intercorrência de 7 dias no hospital, quando a maior parte dos regimes antibióticos demoram 8 a 10 dias. Bastava que o hospital comunicasse a iminência da alta dentro de 2 dias. Isto é absolutamente incompreensível. Também é preciso que o médico hospitalar, internista ou oncologista possa referenciar o doente à Rede Nacional de Cuidados Continuados, sem necessidade de o internar. Muitas vezes estes doentes já não vão ao médico de família, são doentes hospitalares, completamente hospitalares. Quem conhece aquele doente e a família do doente e que a família está exausta e que o doente tem que ir para... É um médico hospitalar, é um oncologista. Nós, os médicos hospitalares, só podemos referenciar o doente se o internarmos. Ora, isto gera mais internamentos inapropriados. O outro problema é que o país também não é todo igual. No Norte, por exemplo, a referenciação feita no hospital para a rede perde-se com a alta do doente. Portanto, a gente tem que manter o doente internado, mesmo que a família não se importe de o levar para casa à espera da referenciação, porque se eu dou alta ao doente, ele perde imediatamente a referenciação. Já falei isso à doutora Ana Gomes, espero que só por isso já valeu a pena vir aqui. Mas nada mudará se o problema for escondido. O que o barómetro do internamento social faz é obrigar à discussão deste problema e à procura de soluções. É nesta perspectiva construtiva que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna quer fazer parte do processo, a bem de um SNS para todos, equilibrado, igual em todas as regiões do país e pautado por uma gestão eficiente. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Eu dava a palavra à doutora Ana Gomes, acho que é o que se exige neste momento. Eu sei que não é uma tarefa fácil, nós temos tido esta discussão ao longo do tempo. Também sabemos que existe muito a trabalhar de articulação entre os hospitais e a Rede Nacional de Cuidados Continuados e é para isso que estamos aqui hoje. Por favor. Eu agradeço muito este convite. Não é um papel fácil, eu já sabia que isto não ia ser fácil, mas a verdade é que eu acho que estamos todos juntos com o mesmo objetivo. É importante mudar a narrativa da culpa para a narrativa da responsabilidade. Temos todos uma responsabilidade imensa nesta realidade, porque estes números representam vidas de pessoas, representam famílias muitas vezes destroçadas e completamente perdidas no mundo, sem saber e sem alternativa. Portanto,
primária, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito não só a presença e o convite, mas também a possibilidade de haver dados que nos permitam agilizar um bocadinho as respostas, porque o bom senso, o diz que disse, o talvez seja assim ou talvez, e cada um avança com os seus dados, não nos permite nunca um diálogo minimamente conciso e concreto sobre as soluções a encontrar. Portanto, estes estudos são de uma mais-valia enorme. É claro que todos nós temos, tal como a medicina interna, tal como a segurança social, tal como a rede de cuidados continuados, todos temos os nossos números. Se calhar o mais importante é realmente esta visão global e integral e a nossa resposta o mais sistémica possível, porque se não trabalharmos em articulação, isto cada um no seu cantinho, já percebemos que não resolve nada. Portanto, cada um vai defender um pouco o seu papel, o seu serviço e cada vez mais nós temos que entrar numa cultura de articulação e de integração de todas estas visões que não se incompatibilizam, mas que têm que ser complementares, obrigatoriamente. Eu estou aqui num duplo papel complicado, que é como representante da Segurança Social, onde sou diretora de uma unidade, e como coordenadora nacional da Rede de Cuidados Continuados desde há um mês. Portanto, aqui safo-me um bocadinho melhor, porque, na realidade, tenho muito mais coisas em termos de proposta e de futuro, portanto, também este estar aqui e este contacto com os vossos resultados são de uma importância enorme. Além da converseta aqui com o doutor, também me deu já aqui alguns contributos para repensar, porque este é o objetivo onde estou neste momento mergulhada, com uma equipa multidisciplinar, saúde e segurança social. Como sabem, a Rede de Cuidados Continuados tem a tutela destes dois ministros. É muito importante pensar que esta experiência é uma experiência diferente de todas as outras experiências, porque engloba já na sua raiz, na sua matriz, a responsabilidade destas duas visões complementares. Se calhar deveria haver em muitas outras áreas, mas a Rede de Cuidados Continuados já bebe desta capacidade de um olhar em que o apoio social não se parte ao meio na pessoa e depois vê-se a saúde primária e depois vê-se o apoio social depois, ou antes ou depois. Já estamos numa visão onde queremos olhar para estas duas vertentes. E realmente a Rede de Cuidados Continuados, que eu tive o prazer de começar em 2006 até 2012, e depois interrompi, depois a gente interrompe sempre estas coisas de vez em quando, mas voltamos, somos sempre os mesmos, não é? Pronto. E depois agora voltei há pouco tempo, mas com um trabalho prévio muito grande, assim mesmo na raiz da segurança social, dedicada especialmente ao distrito terrível, que é o distrito de Lisboa e Valde Tejo. Portanto, este tempo da segurança social, antes de começar com esta função, permitiu-me também perceber muita coisa, de uma forma vivida na pele. É que todos nós temos imensas dificuldades. Os internamentos inapropriados dos hospitais, quero-vos dizer, corresponde muito, de alguma maneira, aos internamentos inapropriados nos lares residenciais, portanto, nas ERPs, nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas. As ERPs, portanto, os lares, não foram destinados nem concebidos para pessoas doentes. E os nossos lares estão cheios de pessoas doentes, que precisavam, não sei se têm, da vossa vida pessoal ou profissional, contacto com estas respostas sociais. Os centros de dia, por exemplo, que deveriam ser centros lúdicos, onde as pessoas podiam passar o seu dia ocupados, mas estimulados na parte quer cognitiva, quer na sua parte motora, são pessoas que estão quase acamadas, não é? Em sofás distendidos e que não têm condições, portanto, têm situações clínicas de grande complexidade, quer nos centros de dia, quer no apoio domiciliar, quer nas ERPs, que representam a grande resposta, digamos, das pessoas mais idosas, mas não só dependentes, portanto, com a incapacidade de poderem ter a sua vida autónoma na sua casa, mas principalmente pessoas com uma situação clínica também de grande complexidade. Portanto, estamos todos a viver situações inapropriadas e é preciso encontrar entre todos aqui algum fluxo que possa, eventualmente, permitir uma luzinha verde
para as novas gerações, que somos nós os mais velhos, atenção, não é? Os mais novos ainda têm algum tempo, mas estamos mesmo à beira, não é, de perceber, e agora quem é que vai cuidar de nós, não é? Pronto. Portanto, herpes não são concebidas para pessoas doentes e estão cheias de pessoas doentes. O número em Lisboa, só referindo Lisboa, o número de lista de espera para herpes de pessoas sinalizadas pelo distrito, eu tinha uma lista de espera de 900. Portanto, não contando com as altas hospitalares inapropriadas. Portanto, só da ação social eu tinha uma sinalização e uma lista de espera de 900 pessoas que estavam a pedir a entrada nos lares. Portanto, o que é preciso fazermos? É preciso tomarmos consciência, e quem está perto das estruturas de decisão, temos que pensar que é preciso mais lares, é preciso lares, se calhar, com diferentes tonalidades de pessoas mais autónomas e de pessoas mais dependentes, e é preciso que o fluxo entre os lares e a rede de cuidados continuados, recebendo também as altas hospitalares, seja uma realidade, que não é, porque, apesar de tudo, estes três campos estão tão sobrecarregados que acabam por ser estáticos. Portanto, há muito pouca dinâmica entre estas três respostas. Há tanta quanto possível. Eu tenho dados da Segurança Social onde, realmente, a capacidade de integração de internamentos inapropriados é significativa. Mas não é completamente, como os vossos dados mostram, não é minimamente suficiente. Portanto, todos temos aqui uma carga muito grande. A rede de cuidados continuados, que aparece aqui como um pilar intermédio entre os cuidados hospitalares e a comunidade, tem uma dimensão perfeitamente insuficiente, com esta consciência, insuficiente, não só na quantidade, mas com a necessidade obrigatória. E eu aqui já, neste mês que estive a fazer aqui uma entrada outra vez, um mergulho na realidade da rede de cuidados continuados, é realmente importante, e tive consciência de que este mês de abril e maio, o que é que nós estamos a fazer? A tentar aquilo que o doutor assinalou, uniformizar procedimentos em todas as equipas de coordenação regional, em todas as regiões. Eu deparei-me e herdei aqui, se me permitem, uma realidade diferente em cada região, o que não é aceitável de maneira nenhuma. É necessário introduzir dimensões que já foram experimentadas e que não resultam, como, por exemplo, esta dos 7 dias de internamento, a perda da referenciação e do lugar na rede. Penso que não vai mal nenhum à rede poder esperar dos 7 para os 10 dias, se isso tem um grande conveniente para a avaliação clínica do utente sem prejuízos. Portanto, estamos neste momento na coordenação da rede a tentar, e estou a ir a todas as equipas, segunda-feira vou para o Algarve para tentar perceber, que também é uma dor de cabeça, não é? Os internamentos inapropriados e a dimensão da rede. Portanto, caros senhores, eu comprometo-me aqui em nome da coordenação da rede, que é uma equipa multidisciplinar, onde eu sou a coordenadora, mas há uma equipa multidisciplinar, a tentar fazer o melhor possível, a alargar a rede. As perspectivas para o ano 2019 são de... Eu não vos vou dizer os números para depois não parecer mal, mas são cerca de 500, pelo menos mais 500 camas até 2019. Temos a responsabilidade, como sabem, da rede dos cuidados continuados de saúde mental, que é então aí a saúde mental. Eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta familiar, portanto a minha vida toda foi dedicada assim nos dois amores entre a função pública, a saúde e a segurança social. E eu trabalho com famílias e quero-vos dizer que a saúde mental é uma guerra que está ainda ganhamos muito poucas batalhas. A rede de cuidados continuados em saúde mental os cuidados continuados que estão integrados na rede é uma dimensão ínfima, portanto temos que crescer. Temos os cuidados pediátricos, que também temos muito poucas, temos uma unidade agora com tendência, eu vou ao Algarve tentar perceber se é possível alargarmos os cuidados pediátricos. Portanto, há um mundo a fazer de pessoas, de crianças, de jovens, de doença física e doença mental, sem resposta neste país. Sem resposta neste país. Se temos dinheiro, ótimo, que a gente consegue instituições privadas, quando os rendimentos das pessoas são mais baixos, nós não temos muita capacidade. Portanto, o compromisso é, em termos da segurança social, aumentarmos a resposta.
Eu só quero dizer só mais uma coisa. Eu não tenho muitas dúvidas, se é que tenho alguma certeza mínima, é de que não chega a fazer internamentos nem camas das mais diversas tipologias. E aqui vou tocar aqui no nosso presidente da ARS, porque se nós não articularmos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e os cuidados continuados integrados naquilo que são perspectivas de trabalho no domicílio, de apoio no domicílio, de equipas de apoio domiciliar, nós não conseguimos nunca ultrapassar esta situação, porque quanto mais camas tivermos, mais necessidade temos, porque estamos todos a morrer muito tarde, graças a Deus, mas a verdade é que precisamos de cuidados. Portanto, apoio domiciliário, a criação que hoje está para breve, eu espero para breve, ainda antes, nesta legislatura, de unidades de dia e promoção da autonomia integradas na rede, que é uma aposta para 2019, em experiência piloto, como é óbvio, portanto, mas vamos começar, e há vontade das tutelas nesse sentido, e hoje já temos os estudos feitos desde 2000 e troca ao passo, portanto, vamos tentar unidades de dia e com uma grande articulação com os cuidados de saúde primários. E aqui é que está, provavelmente, a essência da resposta em cuidados de apoio domiciliário. E pronto, e estou disponível para todas as perguntas. Muito obrigado. Eu, aliás, devo dar nota que nós temos feito esta discussão já algumas vezes, pelo menos pela terceira vez, e efetivamente é a primeira vez que nós ouvimos alguém que vem da área da segurança social dizer-nos que também tem problemas na área da segurança social, porque a verdade é que quando nós fazemos esta discussão, geralmente, aliás, quando convidamos os colegas da segurança social, raramente aceitam, ou pelo menos a nós nunca nos aceitaram o convite para vir fazer esta discussão. E, evidentemente, o que nota isto é que a nossa resposta à questão do investimento é perfeitamente nula. Ou, pelo menos, já foi feito muito, mas, pelo menos, é incapaz face às necessidades da população. E verificamos aqui, se nós temos aqui, identificamos 800 doentes nos hospitais, cerca de 400, 500 para a rede de cuidados continuados, a restante para respostas sociais. Se só na região de Lisboa e Voltés temos mais 800 pessoas a aguardar vaga para um lar, nota claramente é que a nossa resposta integrada para o investimento não é manifestamente insuficiente. E isso obriga-nos, aliás, nós fizemos ainda com a Sociedade também Portuguesa de Medicina Interna, fizemos um debate há alguns meses atrás e fizemos esta discussão, há quase um ano praticamente, e da necessidade de pensarmos estratégias conjuntas de segurança social e saúde. E, efetivamente, nós acreditamos nisto. Precisamos da área da segurança social também para vir discutir connosco. Sim. Eu devo dar nota que, mesmo na discussão atualmente da Lei de Bases, que fizemos na audição do Parlamento, falámos essencialmente, e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares falou da obrigatoriedade na Lei de Bases da Saúde, não ser só uma Lei de Bases da Saúde, ter a componente do setor social integrada e só assim que, provavelmente, conseguimos encontrar respostas adequadas. Teresa, muito obrigado por estar connosco também aqui na Provedoria de Justiça, que acompanha muito estes casos e defende essencialmente também os direitos dos cidadãos. Por favor, um comentário. Muito obrigada a todos. Começo por cumprimentar os presentes e agradecer o convite, o desafio que me foi aqui lançado pelo Alexandre de estar aqui presente, que é sempre um grande desafio para quem vem de uma área como aquela que eu venho, ou seja, eu sou uma jurista e perdoem-me se não entro em algumas linguagens técnicas, mas vou-vos dar a perspectiva do direito e começar exatamente por esta nota prévia, ou seja, justificar-vos porque é que eu acho que tem tanto interesse a Provedoria de Justiça estar aqui presente. Naturalmente, desde logo, a questão de que a Provedoria de Justiça existe e pode prestar um apoio a muitos dos problemas que aqui estão a ser discutidos. Portanto, urge e importa referir o que é que a Provedoria de Justiça faz e como é que de facto faz. E, em segundo lugar, pelo tema, não é? É importante fazer parte desta discussão, é importante ajudar a traçar caminhos de uma solução e, perdoem-me a graça, é importante também diminuir o trabalho que chega à Provedoria de Justiça, porque nós temos efetivamente muitas queixas nesta área. Eu, na quinta-feira, tive o supremo prazer de partilhar uma mesa com o professor Constantino Sá Clarides e provavelmente vou fazer algumas referências a muitas coisas que ele disse e uma delas foi é fundamental sentarmos à mesa, sentarmos e conversar. E vai um pouco a reboque do que a doutora Ana Gomes disse. Esta é uma daquelas áreas em que nós, efetivamente, temos que nos sentar e conversar. Não vale a pena o contraditório no sentido de a culpa é vossa, a culpa é da saúde ou a culpa é da segurança social. No fundo, e isto é a visão da Provedoria de Justiça,
a culpa é do Estado. Quando há uma ausência da resposta, não há, e não se deve ver tanto por uma perspectiva de culpa, porque a culpa é sempre dirimente de encontrar a resposta, como aliás a doutora Ana Gomes disse muito bem, deve ser visto como temos aqui uma situação que temos que encontrar uma solução. Porque, de facto, é uma situação de direitos humanos. E essa é a razão pela qual muitas vezes chega à Provedoria de Justiça. Eu, a este nível, tiro agora uma expressão, como veem, essa é a razão pela qual eu trago sempre um caderninho, eu vou apontando quase tudo aquilo que eu ouço e que eu acho que devo apontar, e até para estruturar, e começo por vos dizer que a Provedoria de Justiça é um capacitador dos direitos dos cidadãos, e a este nível retirar uma expressão do Dr. Luís Campos, que há cerca de um ano atrás, que disse que os hospitais eram um observatório privilegiado da natureza humana, e eu agora digo que a Provedoria de Justiça é um observatório privilegiado do Estado e da forma como o Estado, de facto, se materializa, como é que se comporta, como é que se expressa na vida das pessoas essas que depois a nós recorrem com maior ou menor consciência dos seus direitos, expondo os seus problemas e em busca de soluções. Eu digo sempre isto, uma queixa, o ato da queixa é um ato de confiança à instituição. Portanto, que procura, de facto, que a instituição encontre uma solução. É, portanto, um advogado do cidadão, das pessoas, e, nesta mesma medida, um advogado do próprio Estado. E, portanto, eu muitas vezes tento referir isto, nós somos uma ponte muito interessante entre o cidadão e as instituições públicas e a administração pública, sendo que a nossa principal função é, de facto, zelar pelos direitos, liberdades e garantias e interesses legítimos das pessoas em relação, lato sensu, aos poderes públicos, à ação administrativa. E porquê é que eu digo isto? É importante referi-lo porque é por aqui que também vão começar a perceber os limites da intervenção da Provedoria de Justiça. Nós, de facto, podemos ajudar, chegam-nos muitos casos relacionados com os ditos internamentos sociais, mas temos limites e tampouco podemos estar constantemente a intervir, principalmente de forma sistemática, porque é negativo. Reparem que, no limite, numa sociedade ideal, a Provedoria de Justiça nem tão pouco devia existir, porque significava que todas as instituições estavam a funcionar corretamente, porque nós só atuamos quando as instituições, por algum motivo, não atuam, para que não ocorra, como já tem acontecido, com uma unidade hospitalar que, e eu compreendo em parte porque é que o faz, que depois de uma intervenção nossa num contexto relacionado com um internamento social, em que conseguimos uma resposta, agora nos envia sistematicamente e-mails com outros casos que têm nessa mesma unidade hospitalar, procurando também o auxílio nessa dita resposta. Bom, nós atuamos, de facto, ao nível da promoção e da proteção. Hoje em dia, estas duas áreas são indissociáveis. Mesmo quando respondemos às queixas, há uma dimensão pedagógica. E eu já refiro porque é que eu estou a fazer este ponto, porque muitas vezes há um problema de linguagem por parte dos próprios técnicos. É fundamental nós perdermos tempo com as pessoas, que nunca é perda de tempo, é ganho de tempo, porque estamos a capacitá-las a explicar o sistema, a explicar os seus direitos, para que estas pessoas possam, até pela sua autonomia, pelo reconhecimento da sua liberdade decisória, poder decidir e, enfim, quando têm essa escolha, nós também bem sabemos que muitos casos não têm essa escolha, mas, de alguma forma, também anteciparem as dificuldades, não ter medo do desconhecido. Isso também é uma questão de direitos humanos, uma questão de respeito da dignidade, seja do próprio doente, seja das famílias, porque eu concordo inteiramente, as famílias são, de facto, o primeiro ponto. E, portanto, quando a Provedoria de Justiça intervém, tem, desde logo, 3 grandes desafios na área da saúde, quando as queixas nos chegam. E o primeiro é, desde logo, que a saúde, no quadro constitucional, está ao lado dos direitos sociais e está, desde logo, associada à dita reserva do possível. Ou seja, a nossa avaliação é muito difícil porque tem a ver com a dita margem de liberdade de conformação do legislador e com os limites do que é que, efetivamente, são os recursos disponíveis e como é que eles são alocados. E é uma decisão do legislador. Mas onde a Provedoria de Justiça já, de facto, pode intervir é quando essa
liberdade decisória toca os limites dos direitos fundamentais, quando vai ao núcleo essencial dos direitos fundamentais ou quando põe em causa princípios estruturantes do Estado de Direito, como, por exemplo, o princípio da confiança ou o princípio da segurança. E nós aí aparecemos, de facto, como ao lado de um sistema de aperfeiçoamento dos direitos fundamentais, pautando a nossa atuação, e isto é particularmente importante, por um ideal de justiça. Porque nem todas as leis são justas e nem tudo o que é justo é, de facto, lei. E quando as pessoas nos chegam, eu acho interessantíssimo os números, porque os números é que nos permitem informar as discussões, a Provedoria de Justiça raramente olha para os números. Cada caso é um caso, é a pessoa que está em causa. Como dizia o professor Constantino Sá Clarides, há uma mudança quase mental e nós devemos colocar, e esta instituição, pela sua própria natureza, falo, numa espécie de análise do personoma, ou seja, olha para a pessoa, de facto, como alguém que é composta de múltiplas identidades e que faz naturalmente com que cada caso seja um caso, o que é muito complicado, deixem-me dizer-vos, de lidar, porque, como sabem, o sistema tem que ser sempre, até por questões de justiça e de igualdade, ser geral e abstrato e, portanto, isto nós temos que olhar para as particularidades e para as especificidades dos indivíduos e das pessoas que nos chegam, nem sempre de facto é fácil. Na saúde, para além desta questão da reserva do possível e da margem de liberdade decisória, temos um outro terceiro grande desafio nas queixas que nos chegam e que tem a ver com a discricionariedade técnica. Estamos numa área cada vez mais especializada, tecnológica e que naturalmente é aí que a Provedoria de Justiça tem muita dificuldade em entrar, até porque hoje em dia as escolhas são cada vez maiores. Volto a dizer, associado na decisão está uma questão de escolha e de escolha política e, portanto, este é mais um aspecto onde a Provedoria de Justiça tem dificuldade em apreciar. E vamos aos internamentos sociais. O simples facto de existir este conceito já denota o problema, porque é quase um contrassenso. A primeira vez que eu ouvi o conceito, eu disse internamento social, eu não percebi, até porque venho de uma área que é uma área diferente, porque uma coisa é um internamento, diria eu, outra coisa é uma causa social. E, portanto, o que é que são estes... O facto de existir este conceito denuncia, a meu ver, desde logo, um problema. Estas queixas chegam à Provedoria de Justiça por duas vias. Nós temos uma linha do idoso e muitas vezes é por via da linha do idoso. E o que nós fazemos é essencialmente um acompanhamento. Quem é que nos refere? Curiosamente, para além dos familiares, são de facto as técnicas de serviço social dos hospitais, porque estão já desmotivadas por causa da espera, porque precisam urgentemente de encontrar uma solução, estão mais próximas do doente e recorrem a nós numa esperança, sabendo que de facto é esse também uma das nossas funções, de encontrar uma solução. E de facto às vezes encontra-se, e esta é uma nota que eu gostaria de dar, até porque ouvi com muita atenção aquilo que disse, porque nos motivos que nós muitas vezes ali identificamos, um deles, e perdoem-me, até porque eu acho que tudo aquilo que os profissionais fazem nesta matéria é louvável, porque muitas vezes atuam num domínio de recursos muito escassos, como aliás aqui ouvimos, mas, aliás, a reboque do que disse, também muitas vezes o protelamento da alta e o internamento social é fruto de uma inadequada gestão do próprio serviço ao nível do planeamento da alta hospitalar. É verdade o que há pouco dizia, e daí eu ter dito a questão dos números, enfim, poderá ser residual a questão das pessoas estarem isoladas e não terem apoio familiar. Na perspectiva dos direitos, o facto de ser residual não é propriamente algo que nos faça perder muito tempo. Importa perceber por que razão é que aquela técnica de serviço social do hospital recorreu à Provedoria de Justiça, por que razão é que não conseguiu, sozinha, tratar daquele problema. E eu aqui, enfim, com o respeito de casos muito diferentes, muitas vezes sente-se a pressão das próprias pessoas que trabalham nestas unidades hospitalares, não apenas na sua dimensão de pressão de serviço, de libertar a cama, mas também na pressão emocional, porque está ali uma pessoa e reconhece que está ali uma pessoa e que tem que encontrar uma solução. E a procura da solução, por vezes, tolhe
ao técnico algo que é muito importante, que tem a ver com a empatia e com o acompanhamento emocional, não apenas do doente, mas particularmente das famílias. E aqui está a questão da informação, o saber informar. Quais são os recursos disponíveis? O que é que vai acontecer? Se for para casa, como é que vai tratar daquele doente? E numa situação de emergência, o que é que deve fazer? E se precisar, de facto, de uma outra solução? Há? Não há? Ou seja, libertar também, isto é uma questão de dignidade, volto a dizer, do doente e das famílias, dos cuidadores, que se encontram muitas vezes em situações de desespero. E as famílias são o primeiro ponto. E há aqui um aspecto de direito que raramente é conversado. Por vezes a provedoria nestes casos de acolhimento, e temos filhos que não querem ir buscar os pais e que nos são referenciados por amigos e etc., não querem ir buscar os pais, onde a provedoria de justiça o que faz é, de facto, as nossas técnicas telefonam diretamente para o filho e fazem ver de que existe um dever. Existe um dever destes filhos de cuidar dos pais. E há, aliás, jurisprudência muito interessante neste domínio. Não é só do domínio da retórica, é também da prática, atenção. A primeira resposta deve ser a família. Agora, também me podem perguntar, mas como é que eu obrigo a família a cuidar daquele filho? Através exatamente do que há pouco estava, de alguma forma, a deixar no ar. Ou seja, se existe, porque a pensão de alimentos não se aplica apenas aos filhos, não é de pais para filhos, também é de filhos para pais. Há um outro artigo no Código Civil, eu não vou entrar no meu juridiquês, mas há que faz referência exatamente a isto, e a interpretação que se faz deste artigo é que o cuidar, faz parte deste conceito de pensão de alimentos. Então, se faz parte, não é? Eu bem sei que efetivar isto é algo que depois também é moroso e tem custos, mas é algo que se tem que pensar. Se de facto faz parte, então significa que o Estado pode intervir, sim, mas tem a possibilidade também de ser ressarcido. Porque a verdade é que o que estamos aqui a falar é de todo um serviço, é da lógica e da sustentabilidade de todo um serviço. Eu, em tempos, ouvi alguém dizer que as políticas de saúde dependem de 3 fatores. E todos os 3 fatores estão interligados. Sustentabilidade, equidade e qualidade. E eu confesso-vos, quando olho para estes números de internamento social, eu penso que é todo o serviço, de facto, é todo o sistema em si que está efetivamente a perigar e que nos deve obrigar a tentar encontrar uma solução e até mesmo para poder motivar as equipas, e eu ouvi isso com atenção, que é particularmente importante. Isto para além, obviamente, e eu não vos vou amassar muito mais, da complexidade das situações que nos chegam, e aí sim, quando de facto as pessoas estão completamente isoladas, não têm a quem recorrer. E é muito curioso olhar para estes números e principalmente, disse Carlos, e eu vou fazê-lo com mais atenção, do ponto de vista regional, porque denota, aliás, o problema social, porque reparem, a destruturação da família, não é? Verifica-se mais em certas zonas do que noutras. A ausência desse suporte verifica-se mais e até poderia justificar que se pudesse pensar em soluções que fossem claramente diferentes, ou até mesmo das próprias casas. As casas muitas vezes não têm condições, não têm, e dizem-nos, nós não temos condições para ter estes doentes com certo tipo de dependências. E muitas vezes isso acontece onde? Essencialmente nos grandes centros, não é? Porque se nós formos, por exemplo, ao Alentejo, provavelmente até já conseguimos encontrar outro tipo de situações. Eu estou a dizer isto a generalizar, e perdoem-me pelo reducionismo desta generalização, mas é apenas para ilustrar. E efetivamente, numa perspectiva de direitos, se por um lado eu enalteço, e tenho que o ir fazer, os internamentos sociais, porque está em causa também a manutenção de direitos básicos, se as pessoas não são largadas na rua, como ainda ontem vimos uma parangona de uma idosa que saiu e foi dormir na rua, se as pessoas não são largadas na rua, efetivamente não são largadas na rua porque é uma questão de direito à saúde, de alimentação, e muito bem, e de higiene, mas por outro lado nós temos outros direitos que não nos podem deixar tranquilos. É o direito à justiça social, é o direito de liberdade, é o direito à autonomia, é a dignidade, e eu volto a dizer, não é só daquele utente, é das famílias, porque nós temos situações de pessoas que nos telefonam desesperadas porque não conseguem tomar conta daquelas pessoas. E, portanto, tem que haver uma visão holística, tem que haver uma visão estrutural. Eu desafiei o professor Constantino Sacaritos, eu acho que ele não me faria mal de eu dizer isto, de lhe perguntar se ele achava que também devia haver um Ministério da Saúde juntamente com a Segurança Social, até por causa... Bom,
E é algo que eu tenho pensado muito. Tem razão num aspecto, e digo-vos, acho que de facto esta fusão que já aconteceu em tempos poderia. São mega ministérios, um e outro, não é? São mega ministérios. E portanto isto poderia retirar poder e força a cada um deles. Mas há uma coisa que eu acho que não tenho grandes dúvidas. Eu acho que é fundamental nós termos uma visão integrada, é urgente, e perceber que esta questão da saúde é uma questão de saúde, de segurança social e que implica uma visão da sociedade que queremos, que aliás vai um pouco a reboque daquilo que estava a dizer. Muito obrigada, Alexandre. José Ribeiro, nós falámos aqui até desta questão da perda de autonomia, até é um círculo vicioso que nós temos, quanto mais tempo o doente estiver internado, menor autonomia terá para ser colocado a cargo das suas famílias, mais dificuldade as famílias têm de acolher este doente em casa. O que é que nós podemos fazer nos hospitais e qual é que é a realidade que vê atualmente? Bom, muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu penso que a questão da promoção da autonomia está muito interligada com a questão da complexidade dos doentes que hoje temos. E se, por um lado, a complexidade dos doentes foi aumentando, e se já hoje aqui foi evocado a transversalidade da medicina interna, que devia estar em todas as especialidades existentes no hospital, ser uma intervenção genérica, porque estamos a falar de 77% dos doentes internados são de foro médico e, portanto, faria todo o sentido que, por exemplo, um doente que estivesse internado no serviço de ortopedia que tivesse o apoio da medicina interna. E também, por outro lado, quando nós falamos na área da enfermagem, das dotações, não faz sentido falar só de número de profissionais da enfermagem, mas faz sentido falar da especialização destes profissionais e da competência que eles têm que ter para responder ao perfil de necessidade de cuidados. Ou seja, de uma forma genérica, e para responder à questão, é que o perfil de necessidade de cuidados tem que estar associado às competências profissionais e as competências profissionais têm que estar associadas ao perfil de necessidade de cuidados. E esta questão nem sempre é abordada com esta nitidez e, se calhar, com este consenso na análise dos participantes, quando, por exemplo, vemos numa discussão da carreira de enfermagem se a especialidade deve existir ou não. E quando vemos, por exemplo, numa carreira de enfermagem que o teto máximo de enfermeiros especialistas deve ser 25%. Eu acho que num país normal e com a evolução demográfica e com as alterações epidemiológicas e com a crescente complexidade de cuidado de saúde, nós devíamos estar a falar, no mínimo, 30% ou 40% de enfermeiros especialistas para poder responder. Bom, este parómetro, para além das questões que já aqui foram evocadas, da resposta de 79%, a questão que podemos colocar é porque não, e uma resposta de todos, para podermos ter uma amostra nacional com mais firmeza, e que o tempo de demora média piorou, se calhar não estamos nada admirados com isso, e que o país não é igual, e isto deve-nos preocupar, porque acho que esta vertente é cada vez mais evidente, e isto reflete não só nas respostas, mas antes, que é no perfil dos doentes que nos chegam aos nossos serviços. E nós sabemos que é um doente que vem, por exemplo, do Baixo Tâmega, nas Fraldas do Marão, e um doente que vem, por exemplo, de uma zona de Val de Sousa. Há diferenças, e há diferenças significativas no perfil de doentes, no perfil de famílias, nas condições habitacionais que falou, e da capacidade que depois as famílias têm para levar este doente para casa ou não e para poder responder. Este barómetro, na minha perspectiva, para além destas análises e de um número que eu acho que se deve sublinhar, que é o tempo máximo, 245 dias, o tempo de duração máxima de espera, 247 dias. Temos aqui valor médio, mas o tempo máximo é 247 dias. Isto deve-nos preocupar, e deve-nos preocupar porque, para além dos desafios em função deste perfil da população, é o crescimento de doenças de longa duração, é o crescimento do avanço científico, e quando aqui o barómetro diz barómetro de internamentos sociais, eu ponho aqui um ponto de interrogação no social. O que estamos a ser é um barómetro com diplomacia. Tem algum critério seletivo, precisa de um bocadinho de um olhar com mais sensibilidade social, mas é efetivamente um barómetro com diplomacia. E se calhar
capacidade de enfrentar este desafio que é ter o Eurobarómetro, esta diplomacia era necessária. Mas a verdade é que nós tínhamos que dizer muito mais quando falámos do balanço científico. Tínhamos que falar do tipo de tratamento, do facto de pedirmos imensos exames aos doentes que lhe prolongam o tempo de internamento, que fazemos determinados tratamentos, determinadas terapêuticas que muitas vezes nada acrescenta ao doente, só lhe prolongam os dias de internamento, o que vai criar situações que vão gerar o prolongamento do internamento, como infecções, úlceras de pressão, quedas, e um aspecto que eu acho muito importante, porque interliga com a questão das especializações, que é a dependência. Este doente, ao longo dos dias, vai ficando mais dependente. E este doente devia ter uma oferta dentro dos nossos internamentos de reabilitação, de cuidados de reabilitação. Enfermagem da reabilitação, considerando que estamos a falar, sublinho, 77% dos doentes são de foro médico, a enfermagem da reabilitação devia ser transversal e devia estar presente, porque este doente vai ficando gradualmente dependente e, ao ficar gradualmente dependente, tem uma probabilidade rápida de um aumento de complicações que não eram as complicações que lhe geraram e que levaram ao internamento. E esta questão é uma questão fundamental e que me faz lembrar uma frase de João Lobo Antunes, em 2012, que dizia: estamos mais velhos, mais doentes e mais caros. E hoje o que nós estamos aqui a discutir, quando discutimos todas estas questões, é isto. Estamos mais velhos, mais doentes e mais caros. E também estamos, ao mesmo tempo, a discutir uma coisa que me parece clara, que é que há um consenso no diagnóstico. Nós estamos a discutir aquilo que já é consenso, que é consenso diagnóstico. Agora, o que é que nós podemos fazer e o que é que podemos discutir para aquilo que deve ser o consenso terapêutico? Como é que nós passamos do consenso diagnóstico para o consenso da terapêutica? E esta questão é uma questão que nos leva a não discutir só a questão deste barómetro e a questão dos internamentos e o porquê do prolongamento dos internamentos. É um pouco a pescadinha de rabo na boca. É que modelo organizativo é que nós temos, que ofertas de cuidados é que nós temos aos diversos níveis, que gestão integrada é que temos, como é que estamos a utilizar os sistemas de informação para nos ajudar e servir de suporte para melhores decisões e para melhor acompanhamento, porque as famílias não têm que andar a bater à porta das instituições, nem os doentes têm que andar a bater à porta das instituições, nem a pedir aos profissionais a ver se têm um acesso mais fácil. O acesso em tempo útil tem que ser uma coisa que tem que estar presente e tem que existir no modelo organizativo que a gente tenha no nosso país e que a gente tanto quer ter, porque os velhos do futuro somos nós. E, portanto, nós temos que criar gradualmente um modelo organizativo de gestão integrada, de oferta de cuidados de saúde em tempo útil. E esta questão da oferta de cuidados de saúde em tempo útil começa logo pela necessidade de redes a nível da comunidade, em que as autarquias, em que a Segurança Social, em que as IPSS têm que ser logo a primeira linha, o primeiro nível, em que depois os cuidados de saúde primários têm que estar lá, ou seja, o cuidador formal, ter alguém treinado que possa ajudar estas pessoas, prestar-lhes cuidados, ter proximidade, ajudá-los. O cuidador informal, o Estatuto de Cuidador Informal, continuamos a discuti-lo e não saímos desta discussão, quando sabemos que isto é uma necessidade. Nós não temos problema de pagar 900 e poucos euros para internar um doente de um lar e, como disse, inadequado para as situações e para o perfil de doentes. Os lares não foram para isso. Para isto temos que começar a definir é que o lar se transforme em clínicas geriátricas, no verdadeiro conceito daquilo que são as clínicas geriátricas, porque aí é que teríamos condições para oferecer os cuidados de saúde aos doentes com o perfil e com a complexidade que eles têm atualmente. E, portanto, o que nós temos de ter é uma oferta de cuidados de saúde que corresponda a isto. Depois, os cuidados de saúde primários, tendo um cuidador informal, tendo o cuidador formal, com autarquias aqui envolvidas, como disse, e com as IPSS, tendo um plano individual de cuidados bem definido, tendo uma oferta de cuidados de saúde não pelo médico, não pelo enfermeiro, não pelo técnico social, mas uma oferta de cuidados de saúde pela equipa. A oferta, sendo feita pela equipa, consegue responder em tempo útil, quando muitas vezes, sendo feita pelo profissional ou pelo A ou pelo profissional B, o tempo de resposta
às necessidades daquele doente demora e é muitas vezes determinante e gerador de uma ida à urgência e da urgência de um internamento inapropriado e de um internamento inapropriado de um aumento da complexidade e do aumento da complexidade mais dias de internamento e mais custos e José, se não interromper E o vou seu terminar- raciocínio, deixe-me só fazer já agora uma... Eu lembro-me sempre, há uma tese de doutoramento da enfermagem realizada em 2016 que faz um inquérito em cinco hospitais portugueses a mais de 1000 enfermeiros. E eu lembro-me sempre disto por causa da questão da preparação dos serviços ao envelhecimento. E a grande maioria dos enfermeiros diz que não está preparado para acolher esta população mais envelhecida, não está preparado, o sistema não está preparado, propriamente também não existe formação adequada para os profissionais que estão atualmente nos hospitais. Como é que nós conseguimos dar a volta a isto? Neste momento, a enfermagem está preparada. Basta ver a diversidade de especializações e, por outro lado, as competências acrescidas que gradualmente foram sendo criadas. A questão é que a discussão da enfermagem tem-se feito sempre pela lógica do número de profissionais e pelo quanto isto representa em termos de custos. Agora, é muito fácil aqui pôr esta seguinte questão. Se eu tenho um enfermeiro generalista que recebe 1.201 euros e se uma carreira prevê que o enfermeiro especialista recebe 1.352 euros, estamos a falar de 150 euros de diferencial, que é, neste momento, o valor do suplemento. Eu acho que não é difícil as pessoas fazer o cálculo que se um enfermeiro de reabilitação ou de médico-cirúrgica conseguir reabilitar um doente e ele se conseguir um dia ou dois mais cedo para casa, que este dinheiro está recuperado. Então, essa questão da Se combinação ele, é a combinação da especialização que é necessário ter mais enfermeiros de reabilitação nos serviços, é isso que está a dizer? O que eu estou a dizer é que tem que existir trabalho de equipa, tem que existir um plano individual de cuidados bem definido, tem que existir um planeamento de alta adequado, para que o trabalho que seja feito ao longo dos dias até este doente ter alta, ser assumido no momento da admissão do doente, e tem que existir um papel bem definido do que é que cada um faz dentro da equipa. Ou seja, o enfermeiro dentro da equipa vai criar valor para aquele doente e para a organização. E isto tem que ser claro como é que ele cria esse valor. E depois como é que eu avalio este valor que foi criado. Assim como para os restantes grupos profissionais. Ou seja, hoje eu não tenho que discutir este assunto só de uma forma individual do profissional A ou B ou C. Eu tenho que discutir como é que a equipa está capaz de responder a estas situações. E, portanto, estes números, e eu vou terminar, estes números são bem evidentes da necessidade de reformulação do modelo, da necessidade de um trabalho de equipa e de uma equipa bem afinada. Isto é como uma orquestra. Se cada um andar, cada músico tocar para o seu lado, a orquestra não vai ser a melodia que mais nos vai agradar. E, portanto, o que eu tenho que ter é um bom líder, tenho que ter uma boa orquestra, saber o papel que cada um desempenha para contribuir para o global. E aqui o global é sempre, e nós dizemos isto muitas vezes como chavão, mas ele tem que ser uma realidade, é a centralidade do cidadão e é tudo focado no cidadão e para que depois, a todos os níveis, reforço isso, do ponto de vista do modelo gradativo, sejamos capazes de responder com novas soluções. As soluções do passado não são soluções do presente e as novas soluções são cuidados de proximidade, plano individual de trabalho, plano individual de cuidados, resposta em tempo útil, uma oferta de cuidado de saúde em equipa e não de forma individualizada, hospitalização domiciliária, via verde consulta, de identificação dos hiperutilizadores de urgência para descobrirmos qual a melhor fórmula para a resolução daquela situação concreta. Temos que individualizar a resposta e não considerar que isto é tudo igual. E unidades de curta duração, paralelos ao serviço de urgência. Já temos aí um plano e, nacional portanto, de saúde. teríamos muito que discutir, por isso é que disse que foi diplomático quando diz que o barómetro de internamentos sociais, porque isto é muito mais que social, não é só social, é muito mais do que isso e exige-nos uma discussão muito profunda, com o envolvimento de todos os parceiros e com uma reorganização completa. Nós temos tudo. Apenas precisamos é de ser mais organizados e de ajustar àquilo que são as verdadeiras realidades atuais. Isso parece claro, não é? Que esta desadequação da nossa oferta face às necessidades dos utentes. Eu dava nota, antes de passar a palavra ao Luís Pisco, que nós vimos aqui um caso no hospital, o Hospital de Funchal, aliás, que não é abrangido pelo barómetro,
mas que aparece-nos aqui com mais de 100 doentes a aguardar uma resposta na comunidade, uma resposta social, salvo erro, nem sequer a cuidados continuados, é mesmo uma resposta social. Hoje, para quem já viu o público, aparece uma nota sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a necessidade de abrir mais 1000 camas. Isto resolve-se com camas? A Lisboa e Vale do Tejo não aumentou o número de 1000 camas que estava previsto no ano passado. Isto resolve-se com camas ou resolve-se com o novo modelo de cuidados, Luís Pisco? Antes de... Enfim, obviamente que assumo aqui a preocupação pelos resultados e o desconforto. E, portanto, obviamente que vamos ter que reforçar o nosso trabalho que fazemos. Este tema está sempre em cima da mesa no nosso relacionamento com os hospitais da região e, portanto, o que temos que reforçar é esse nosso empenho, se calhar trazê-lo um bocadinho mais para cima na nossa lista de prioridades e, muito seguramente, que iremos pedir, enfim, à APA e à Associação dos de Medicina Interna, já que colaboraram e apoiaram no diagnóstico, fornecem estes números, também procurarmos soluções que não são, como disse, é um problema complexo, não tem soluções simples. Enfim, todos sabemos dos problemas que, enfim, diz o ditado, quanto maior a nau é a tormenta. Lisboa e Vale do Tejo é responsável por 3.700.000 pessoas, portanto, mais de um terço, 1 em cada 3 portugueses tem os seus cuidados de saúde na região e, portanto, obviamente que isso traz grandes problemas. Por exemplo, um deles é, como a doutora Ana Gomes estava a dizer, à volta de Lisboa nascem todos os dias herpes, onde vêm pessoas enraizadas que venham de outras zonas do país, que nem sequer têm médico de família e também não conseguem, temos esse problema, ainda mais de 500.000 pessoas na nossa região não têm médico de família e, portanto, aquela lei dos cuidados inversos, em que as pessoas que mais precisam de cuidados são os que menos têm, acabam por se aplicar, porque muitas destas pessoas que estão nestas ERPs não conseguem ter médico de família, não têm cuidados e, portanto, ao mínimo problema de saúde, são despejadas, entre aspas, no serviço de urgência do hospital, com todos os problemas que isso ocasiona. É evidente que nós temos um déficit em termos da rede de cuidados continuados integrados. Também dizer que, enfim, os resultados do estudo vão muito em linha de conta com aquilo que é a literatura internacional. Quer dizer, se vamos ver o que está a passar em Inglaterra e noutros países que têm sistemas semelhantes aos nossos, temos estes 4 problemas. O envelhecimento da população, a complexidade dos doentes que chegam aos hospitais, mas também aos cuidados de saúde primários, a falta de camas, de facto, de cuidados continuados integrados e também o próprio tipo de gestão dos hospitais. Têm autonomia ou não para contratar ou para tomar as medidas que são necessárias para resolver estes problemas. E, portanto, isto não é nada de muito diferente daquilo que se passa noutros países. Talvez, estávamos a falar aqui, enfim, da rede, é óbvio que ela é insuficiente, mas dizer que em 2011 nós tínhamos 1.144 camas e hoje temos 2.241. Portanto, aumentamos muito mais de 1.000 camas nestes 7 anos. Este ano vamos ter mais 117. Não é suficiente, mas é um esforço que se está a fazer na região. Gostaria de salientar um outro esforço, e esse é importante, porque tem a ver com aquilo que aqui foi falado, que é... Enfim, este não é um problema dos hospitais, este é um problema também dos cuidados primários, dos cuidados continuados, enfim, da sociedade como um todo, mas dizer que em Lisboa nós temos as SCCIs, são as equipas de cuidados continuados integrados, as camas são dos doentes e em sua casa, não é? E que temos neste momento 2.092 lugares na região. Isto é muita coisa, são 59 equipas. Posso-vos dizer, é evidente que depois há aqui uma assimetria na disponibilização destas camas. Por exemplo, temos 270 em Sintra e 275 na Lesíria, o que é bastante atendendo. Mas, por exemplo, só temos 35 em Lisboa Central, onde há uma necessidade brutal. E, portanto, esta assimetria tem que ser corrigida. E, portanto, um dos nossos objetivos é mais equipas, sobretudo onde elas ainda não estão disponíveis, mas, de facto, esta resposta de 2.092 lugares na região parece muito significativa. Há aqui coisas a fazer, a melhorar e seguramente estamos disponíveis para, enfim, com quem quiser dar sugestões e propostas para melhorar a taxa de cobertura, a qualidade, o treino dos profissionais, contratar mais enfermeiros, enfim, há aqui algumas coisas a fazer, mas as camas existem, estão lá, são dos doentes, enfim, muito na linha da hospitalização domiciliar, onde podemos ganhar segurança, proximidade, qualidade e, portanto, estamos
convencidos que o caminho será também por aí. Dizer também que, obviamente, a região de Lisboa tem carências. O ano passado, a senhora secretária de Estado anterior, doutora Rosa Matos, fez um despacho onde reconheceu que era necessário aumentar a capacidade de medicina interna, e estamos a falar aumentá-la efetivamente, não é pôr mais, era colocar mais 255 camas de medicina interna nos hospitais da região e também melhorar a forma como os nossos serviços de urgência estão organizados. Toda a gente conhece, enfim, Setúbal, Abrantes, Caldas da Rainha, o Barreiro Montijo, e a forma como estão neste momento a ser requalificados, a ter melhores condições para resolver os problemas das pessoas. Só uma última palavra, ou duas. Uma tem a ver com a importância da integração de cuidados. Nós não temos, de facto, unidades locais de saúde em Lisboa e Val do Tejo, mas temos um fortíssimo empenho no trabalho conjunto, e muito desse trabalho pode ser feito sem integração de gestão. E, portanto, o trabalho com os hospitais, com os agrupamentos de centros de saúde, mas, por exemplo, também com a Câmara de Lisboa ou com a Santa Casa da Misericórdia, e, por exemplo, aquele tipo de projetos, radar, identificar as pessoas que vivem isoladas no centro de Lisboa, em que a Câmara propicia a possibilidade de fazer obras para as pessoas se manterem lá, enfim, que a Santa Casa fornece os serviços que é habitual e que o fazem com qualidade, e os cuidados primários fornecerem, de facto, o apoio domiciliário. Portanto, isso, provavelmente... Agora, nada disto resolve o problema rápido, nem totalmente. Portanto, são cumulativos, enfim, este conjunto de soluções. Uma última palavra para a questão da saúde mental, porque muitos destes problemas têm a ver com a saúde mental. E, portanto, dizer que o plano de atividades, enfim, o plano estratégico da região de Lisboa e Val do Tejo tem 4 componentes prioritárias, mas 2 delas são. Uma delas tem a ver com, de facto, a saúde mental, e não só a questão, enfim, da ansiedade e da depressão, que é todos conhecida, as demências, mas a solidão e o isolamento que provoca muitas vezes estas estadias em hospitais absolutamente que não seriam necessárias. E, portanto, o nosso empenho é melhorar a saúde mental e melhorá-la com as instituições da comunidade. Esse é o outro aspecto, é identificar quem é que na comunidade pode, de facto, ter um papel ativo na promoção da saúde mental. E, portanto, enfim, é de facto difícil. Fica aqui o convite para a APA e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna conseguirmos pensar e encontrarmos o espaço para pensar algumas soluções para aquela que é a maior região do país, que me perdoa o Norte que está presente, mas, de facto, a maior região do país, e, de facto, estes 3.700.000 pessoas, temos aqui um conjunto significativo de problemas e que, obviamente, também com a Segurança Social temos ainda muito trabalho a fazer. Muito obrigado. João Araújo, eu creio que começa a existir aqui um consenso no âmbito da necessidade de refazer e rever o modelo de prestação de cuidados. Nós fizemos esta discussão em julho passado, quando discutimos até e trouxemos uma colega escocesa. Na Escócia, por exemplo, já temos modelos até que a Segurança Social é gerida em conjunto com a saúde, ou mesmo no norte da Irlanda, em que o CEO, aliás, há um ano trouxemos essa discussão também aqui às conferências de valor, em que o responsável da região de Belfast é responsável da saúde e do setor da Segurança Social. Que modelos é que nós podemos implementar a nível dos hospitais, a nível da medicina interna, para responder melhor a estes doentes e a estas necessidades? Para além, naturalmente, destas necessidades, depois da extra-hospitalização, falámos disso, aliás, até falou-se aqui, permita também avançar com isso, de termos unidades ou casas geriátricas para responder a estes doentes e não só lares ou cuidados continuados, ou quase uma nova valência dos cuidados continuados. O que é que a medicina interna pode colaborar e o que é que nós podemos, dentro dos hospitais, fazer melhor em termos de modelo de prestação de cuidados? Eu tenho para mim de que realmente das coisas que vale a pena, porque de facto eu acho que não se inventa muitas vezes a roda. Portanto, das coisas importantes é olharmos para fora e vermos em que é que nós somos diferentes. Às vezes para melhor, ficamos contentes. Às vezes para pior, e devemos ver o que é que os outros fazem diferente. E, portanto, uma das coisas que ouvimos aqui e que talvez não esteja completamente de acordo, por exemplo, quando realmente se disse que, bem, estes problemas são semelhantes, nomeadamente a nível destes internamentos sociais,
com outros países da Europa e nomeou-se, suponho que Inglaterra ou coisa que vai. Ora bem, de facto, o que realmente há alguns problemas que são semelhantes, isto é, por exemplo, a ida mais aos serviços de urgência começa a acontecer também noutros países, mas, por exemplo, é completamente diferente aquilo que acontece a nível social, não é? Portanto, quer na Irlanda, quer na Escócia, são países avançadíssimos nos tais hospitais, por exemplo, não é? Portanto, os tais lares que realmente já tratam gente doente, não é só para albergar pessoas idosas, mas é para tratar doentes, em que realmente tem uma resposta muitíssimo boa, que realmente nos devia servir de modelo, sem dúvida nenhuma. Outra das coisas que realmente também vale a pena é a gente pensar, porque estes problemas realmente estão todos muito intrincados. Se nós temos, por exemplo, um sistema que é disruptivo em relação às urgências, as urgências, como viram naquela coisa, portanto, as urgências geram internamentos. E, portanto, 95% dos doentes que chegam à urgência, portanto, 95% dos internamentos da medicina interna vêm através do serviço de urgência. E muitas vezes os doentes já vêm ao serviço de urgência tarde, por isso é que 14% deles são internados. Ora, as nossas urgências, o que é que são diferentes dos outros países e muito diferentes para pior? São muito diferentes, primeiro, porque os portugueses vão 2 vezes mais do que a média dos países da OCDE à urgência. Portanto, o dobro. Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. E depois, mais preocupante ainda, é que realmente nós temos uma tipologia de urgências que é radicalmente diferente dos outros países. Os outros países, quem vai à urgência é a emergência, a doença cirúrgica e o trauma, 70% a 80%. No nosso caso, 80% é a doença médica aguda. Portanto, percebem que isto modifica uma coisa fundamental, porque a entrada no sistema faz-se através do serviço de urgência. E, portanto, isto tem que ser mudado. E mudado simplesmente por aquilo que até saiu na última publicação, 40% da doença aguda não grave tem que sair dos nossos hospitais. Não pode ir à urgência. 40% da doença aguda não grave tem que ser tratado noutro sítio que não é no hospital. E isso leva-me a outra coisa que a doutora eu gostei imenso de ouvir. Não sei se é pela minha coisa que eu estive para ir para direito, mas realmente não gostei mesmo de ouvir. Perdia-se um grande médico. Perdia-se um grande médico. Não é? Mas o que é facto é que realmente é a questão da informação. A informação, como muito bem disse, estou sempre a dizer isso aos internos e é fundamental. Não se perde tempo, ganha-se mesmo muito tempo. Mas há vários tipos de informação. Uma informação é nós dizermos de facto, e é essa parte da culpa que nós podemos tratar, que é o senhor deve vir outra vez aqui à urgência, o senhor, por exemplo, que está em paliativos e tal, na circunstância X ou Y e tal. Agora, se realmente, olha, se o seu familiar começar a não lhe apetecer comer, isso faz parte da doença. Não traga, sabe? Para ele é melhor, olha, provavelmente ele gostará mais de estar consigo do que estar aqui num ambiente inóspito como é uma urgência. E, portanto, às vezes isso as pessoas entendem muito bem. Às vezes trazem porque querem um melhor tratamento ao seu familiar e ninguém lhes disse outra coisa. Portanto, isso é uma parte. Mas há outra parte que tem a ver com a tal coragem política. É porque realmente, eu sinceramente acho que há uma certa tendência a dizer politicamente só o que é agradável. Só o que é agradável. E, portanto, por exemplo, é urgente que as pessoas saibam que, por exemplo, para uma pessoa ser referenciada na rede de cuidados continuados, há critérios perfeitamente estabelecidos para o poder ser. O entendimento das famílias é que uma pessoa que tenha qualquer déficit, pequeno que seja, disto ou daquilo, nessa altura pode ir como se fosse para um lar e pode ir para a rede. E vem pedir rede. Ó, Sr. Doutor, não pode ir para a rede. E, portanto, isso gera uma expectativa completamente errada nas pessoas. E isto pode ser informado, mas nunca ninguém informa. E, portanto, isso deve ser dito. A tal questão da informação também, de haver o circuito, para a pessoa, antes
de ir à urgência, vá ao seu médico de família. Portanto, que é uma coisa básica das coisas. Portanto, há aqui muitas coisas que realmente nós podemos e devemos fazer. Umas que têm a ver connosco, não é? E estamos naturalmente, o repto que aqui nos foi lançado, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna está completamente disponível para colaborar e até morta por isso, diria. Muito obrigado. Eu vou-vos dar um minuto final. Teresa, palavras, um minuto. Eu só agradeço eu aprendi imenso, a verdade é esta, e eu acho que é muito importante, hoje em dia existe cada vez mais dos profissionais sejam de que área forem, uma visão interdisciplinar, porque como veem os temas estão todos interligados e quando não os tratamos de forma interligada temos uma visão reducionista da realidade e apenas a reboque da questão da informação, que eu acho que um dos maiores problemas do nosso tempo é de facto a questão da comunicação, até por via das desigualdades. E é particularmente importante eu dizer isto. Por vezes, hoje em dia, já estamos muito centrados nas redes sociais e na internet e passar a informação por via das redes sociais e da internet. A maior parte dos casos que chegam à Provedoria de Justiça são de pessoas que não usam a internet e, portanto, não chegam a essa dimensão da informatização. E, portanto, talvez esta seja a minha mensagem, ou seja, o apostar, de facto, no acesso à informação, não apenas na comunicação, na linguagem propriamente dita, mas garantir que a pessoa entendeu. Muitas das queixas da área da saúde que chegam à Provedoria de Justiça, e eu volto a reforçar, é porque as pessoas não sabem quais são os seus direitos. E mais, quando recebem as informações da parte das instituições, as instituições têm que ter o cuidado de pôr em linguagem compreensiva. Isso é algo que eu também tenho cuidado na Provedoria, porque nós também temos tendência a ser um bocadinho juridiquês a mais, e eu tento fazer sempre, quando os ofícios me chegam, nem sempre é fácil fazer um downgrade. Portanto, eu acho que isto é um caminho que se faz. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Teresa, pelo presente. José Ribeiro, um minuto. Não é para denunciar o Plano Nacional de Saúde, veja lá. Eu aproveitava para reforçar. E vós? Eu aproveitava para reforçar um pouco, e desculpem se for incómodo com isto que vou dizer, é que os doentes e as famílias não devem ser vistas por nós como um incómodo. E o facto de eles ir à urgência e ser indivíduo e assumirmos que é indivíduo, não devemos assumir que estes doentes são reprovados por ir à urgência. O que nós devemos assumir é que temos um modelo organizativo que não funciona, que está desintegrado e que as equipas não estão a cumprir os seus papéis. E se nós conseguirmos sair daqui com esta ideia firme, nós começamos a perceber que isto não é só uma decisão política, é uma decisão organizativa e de gestão e de lideranças. E por segundo ponto, é que os doentes têm um percurso de vida. Os doentes nascem e morrem. E têm um percurso de vida nestes intermédios. E isso significa que, ao longo do ciclo vital, eles vão ter necessidades próprias desse ciclo vital. E é por isso que eles recorrem às nossas urgências em diversos níveis, para a pediatria, ou para a neonatologia, ou para a medicina interna, etc. O que estamos hoje aqui a falar é de uma das partes deste nível de percurso de vida. E que a conjugação deste percurso de vida com aquilo que são as necessidades das patologias, então estamos a conjugar dois tipos de necessidades. As necessidades de percurso de vida e as necessidades das patologias. E isto é uma bomba relógio na situação atual em que o nosso país é o terceiro no índice de envelhecimento. É o terceiro país. E, portanto, numa situação destas, em que estamos numa situação de bomba relógio, fruto do envelhecimento da nossa população, da evolução demográfica, nós temos que encontrar outro tipo de soluções. Terceira questão, trabalho de equipa e resposta em equipa. O que é que podemos fazer dentro desta equipa, na minha perspectiva? Reorganização do trabalho. Como? Passando daquilo que são as qualificações para as competências. Ter qualificação não significa que estamos a ser competentes perante os doentes e perante as necessidades e a complexidade dos nossos doentes. Isso já está uma revisão da carreira de enfermagem. Significa resposta. E significa, segundo aspecto, ter as condições para poder pôr essas competências disponíveis para os nossos doentes. Porque se os doentes e as famílias tivessem a competência para resolver esses problemas, não estariam na urgência, não estariam no internamento, nem não estariam a criar o incómodo que às vezes gera quando analisamos estes barómetros. Muito obrigado, José. Eu dava a palavra à Ana Gomes e agradecer profundamente o facto de ter estado aqui connosco hoje, que realmente conseguimos também ter uma perspectiva da segurança social, é sempre aqui muito importante. Eu só queria aproveitar este minuto para
falar de duas coisas, se me permite. É assim, aproveitar aqui a senhora Procuradora para... A Provedora, peço desculpa. Eu agora também precisava de uma Procuradora. Isso para nós é mais a IGAs. Provedor- Procuradoras é mais na IGAs. Não, mas agora foi um lapso, mas a Eu acho verdade que é os que... administradores hospitalares agora vão pedir ajuda à Provedoria de Justiça. Não, é que também me apeteceu ir, sabe? Pronto. De qualquer das formas, a questão da representação legal dos utentes que não têm representação legal e que não estão capazes de assumir as suas próprias responsabilidades aos mais variados níveis é claramente um impedimento terrível neste fluxo que nós queremos mais ágil entre respostas, os pedidos para respostas sociais ou os pedidos para internamento na rede. Nós temos imensa dificuldade em encontrar, agora com o acompanhamento do maior, a situação espero que seja um bocadinho mais agilizada, mas esta é uma dificuldade enorme porque nós temos muitos utentes em situações de demência ou em situações de dependência incapazes de tomar responsabilidade e nós não temos representação legal para poder acionar depois os procedimentos que são básicos, já para não falar nas pessoas que não têm, digamos, que não têm a sua... nacionalidade em ordem. Portanto, nós deparamos todos os dias com dezenas, centenas de situações que, se a Justiça, se tivéssemos de braço dado mais próximo realmente com a Justiça, nós poderíamos eventualmente facilitar isto. Embora eu tenha grande esperança neste novo metodologia de trabalho do acompanhamento do maior. E depois era só aproveitar também para que eu tenho ideia também, pegando na informação, que se o manual de articulação entre a Segurança Social e hospitais fosse devidamente mais tido em conta, mais respeitado, porque a informação não é só nossa, de serviços para os utentes ou para as famílias, é também interna, interinstituições. E nós deparamos com muitas referenciações. Eu fiz uma guerra enorme, portanto, durante 2 anos no Centro Distrital de Lisboa, para não aceitar nenhuma referenciação do hospital que não se percebesse, que não tivesse dados mínimos, mas que não seja. Mas isso eu acho que valia a Portanto, há pena, já temos grande... sugerido, é colocar os técnicos do Há Instituto de Segurança Social nos hospitais a trabalhar connosco. Não, Mas isso eu não encontraríamos quero- melhores não quero- respostas, não certamente. quero. Já não era preciso Portanto, mandar uma carta para o Instituto de Segurança Social fazer eu uma sei, referência. mas esta articulação é muito Doutor Luís importante. Pisco, 1 minuto. Bem, muito obrigado. Não apenas reafirmar o empenho em encontrar soluções com os diversos parceiros, nomeadamente os hospitais da região, mas também os cuidados primários, os cuidados continuados, enfim, e outras entidades que queiram colaborar e, de facto, melhorar a eficiência e a sustentabilidade do sistema, porque isso é fundamental.